Agora na Unesp FM Interação Comunitária. Os eventos e as informações importantes para a cidade você confere agora. Interação Comunitária. Apresentação Wagner Silvestre. Olá, o programa Interação Comunitária desta quinta-feira nós vamos bater um papo com o futuro diretor, na verdade o futuro gestor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp Campus de Bauru, professor Dr. Marcelo Carbone, que vai falar sobre a sua proposta de trabalho e também o planejamento do ano 2016 a 2020. Abrindo o programa de hoje, vamos com Vangi Leonel. Unesp FM 105,7.
Interação comunitária. Muito bem, você ouviu pelo programa Interação Comunitária na Rádio Nesp FM, Vangi Leonel, Esse Mundo. Convido a todos, a partir de agora, ouvir a entrevista com o professor Dr. Marcelo Carboni, futuro diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp Campus de Bauru. No Interação Comunitária, entrevista. Muito bem, o programa Interação Comunitária desta quinta-feira, nós temos o prazer de falar com o professor Marcelo Carboni Carneiro, futuro gestor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, tomando posse no dia 29 de novembro de 2016 e indo aí até 2020. Professor, muito obrigado por conceder essa entrevista. Vamos falar um pouco sobre essa transição de gestão, né? A partir de 2016 na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Wagner, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, dos nossos planos para a gestão da FAAC, né, e coloco à disposição aí para as questões que você vai colocar agora. Tá certo. Professor, com essa crise que o Brasil vem enfrentando, o que vai interferir na sua gestão? Wagner, eu sou uma pessoa bastante otimista e acho que temos uma crise mesmo, mas acho que as coisas vão melhorar progressivamente. E claro que você sabe que a nossa universidade depende, para arrecadação, né, para tocar a universidade, de um índice que é repassado do ICMS, o que afeta diretamente todas as unidades, e a FAAC também não fica fora disso. Então a ideia é estabelecer projetos, criar ações que fortaleçam a FAAC mesmo e apesar da crise. E sendo otimista de que as coisas no país vão melhorar, né? A questão econômica e política do país tende, a meu ver, pelo menos melhorar no futuro, aí, se não de imediato, né? Nós temos 4 anos pela frente, né? A ideia é construir novos caminhos, aí, novas relações com a cidade, né? Também com o governo federal, tentar parcerias para poder fazer com que a FAAC cresça. Tá certo, professor. Vamos falar um pouco sobre o seu plano de gestão para a direção, né? A partir de 2016 para a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O que nós propomos, Wagner, nós temos princípios gerais, né, norteadores, né, são os nossos valores. Defender a Unesp como universidade pública, laica, gratuita e de qualidade, no entendimento de que a Unesp presta um serviço extremamente relevante, né, para o Estado de São Paulo e para o Brasil, na formação de pessoal, na produção da pesquisa e na extensão que desenvolve. Então, a defesa dessa universidade pública, a construção de uma gestão democrática na FAAC, com transparência, participação da comunidade local e um envolvimento maior ainda com a comunidade de Bauru e região. Temos também a valorização do ensino de qualidade. Nós temos um problema agora por conta da crise, que é a suspensão de contratação de professores. Então, em alguns cursos já sofre um pouco com isso, mas mantemos a qualidade do ensino, conseguimos manter a qualidade da pesquisa. A FAAC se notabilizou nos últimos anos pelo crescimento da pesquisa, a ideia é incentivar esse crescimento. A FAAC é uma unidade extensionista, estamos também com um forte propósito aí de estabelecer uma relação mais intensa com a cidade, que a cidade reconheça na Unesp e na FAAC em especial uma universidade que colabora com a cidade e com o entorno todo, né, as cidades vizinhas também. Temos questões de infraestrutura a serem enfrentadas também, mas já caminhamos bastante, progredimos bastante nos últimos anos também na FAAC. Tá certo, professor, nós estamos em época de mudança, mudamos aí a presidência da República, estamos aí mudando também futuramente o prefeito da cidade, estamos mudando a direção da FAAC. Qual será o desafio dessa mudança total dentro do contexto em trabalhar paralelamente esses novos, né, essas novas cabeças, novas direções aí, para o que acrescenta para a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação? Olha, eu até partiria do nome da
quando nós concorremos à eleição, há que dizer para a comunidade, tivemos uma votação expressiva aqui na unidade, né? Nós tivemos 94,98% dos votos, né? Então é um número considerável, né? E a nossa chapa tem o nome, tinha o nome, né? E agora a gestão tem o nome, Planejamento, Transparência e Diálogo. Então acho que é necessário, em momentos de crise, um planejamento estratégico das ações e das possíveis parcerias, né? É necessário que sejamos criativos, busquemos soluções inovadoras. A transparência, nós temos uma lei da transparência. A ideia é que todos os nossos gastos e tudo que nós fazemos aqui que seja transparente e transparente para a comunidade externa. A FAAC já faz isso no seu planejamento. Se vocês acessarem o site da FAAC, na diretoria administrativa, você vê o quanto que a FAAC recebe para o custeio da unidade e em que investe, né, no que é investido para funcionamento da própria faculdade. E o diálogo, fundamental, né? Acho que em um momento de crise, as suas soluções dialogadas, elas são sempre melhores, né? Diálogo com os estudantes, diálogos com os docentes, com os servidores e buscando umas soluções, né, coletivas, né? Então a ideia da construção coletiva é fundamental nesse momento. Então a mudança, né, na sua pergunta, é uma mudança de intensificar o planejamento, de dar o máximo de transparência possível que a lei já exige e buscar que sejamos transparentes, e o diálogo constante com a comunidade interna e a comunidade externa, né? A ideia nossa é que intensifiquemos essa relação com a cidade, né? Estou destacando isso. Acho que o Bauru reconhece na Unesp como uma universidade de qualidade, mas podemos e devemos intensificar mais essas relações, né? Em especial da FAAC com a cidade. Professor, alguns projetos de extensão foram aí, né, não aprovados, né? Mas o que o diretor, futuro gestor da FAAC, possa dizer para a gente sobre futuramente os projetos de extensão para a prestação de serviço para a comunidade? Olha, o Wagner, os projetos de extensão, eles são de responsabilidade do vice-diretor, né? Ele que, junto com o diretor, mas é o vice-diretor o responsável, né? E o que ocorreu dentro da Unesp foi, na verdade, uma discussão de estabelecer os contornos precisos para a extensão universitária. Então, a meu ver, pelo menos, a extensão na Unesp pode crescer, tem potencial de crescimento, mas ela passou por um processo aí de estabelecer o que é um projeto de extensão, o que é um programa de extensão, o que é uma prestação de serviços à comunidade, dentre outras categorias que caracterizam a extensão universitária, que está previsto lá no Plano Nacional de Extensão. Então, a ideia é que nós ampliemos, fomentar os projetos de extensão, né, e aí a vice-direção vai cuidar disso, dando visibilidade aos projetos, estabelecer uma relação mais próxima com a comunidade externa, né, mais intensa. Nas publicações também, nós realizamos nos últimos anos publicações desses projetos de extensão, mas sem dúvida você tem razão que houve uma diminuição, mas a diminuição foi muito mais em função, penso eu, dessa requalificação também dos projetos de extensão, não só a questão financeira, que também pesa, né, mas o redirecionamento, né? Então, por exemplo, quando você pensa em projeto de extensão, a Política Nacional de Extensão diz que um projeto de extensão ele deve necessariamente estabelecer uma relação dialógica com a sociedade. Talvez alguns projetos nossos não tivesse isso muito claramente explicitado, né? Fizesse isso, mas não estivesse claramente explicitado. E eles foram, de certa forma, chamados a atenção para que isso ficasse claro, para que essa articulação ocorresse, né? Então, tem que ter uma interação com a comunidade, interação dialógica, a comunidade tem que ter uma participação ativa nesses. Não há ideia antiga da extensão de que há um conhecimento que a universidade produz e leva para a comunidade. Essa ideia está superada. Na verdade, há uma interação entre a comunidade e aquele conhecimento da universidade, né?
até privilegiando aqueles projetos que sejam de demanda social, né? A sociedade demanda e a articulação ocorre a partir dessas demandas. No nosso caso aqui, nós temos as nossas áreas, né? Que é a área de comunicação, né? A área de jornalismo, relações públicas e radialismo. Nós temos a área de arquitetura e urbanismo, nós temos a área de design, temos a área de artes. Então, essas áreas todas, elas promovem projetos de extensão, cada um, né, dentro da sua especificidade. Só que ela é uma produção de conhecimento, tem que ser articulada com a sociedade, tem que ter a participação ativa da sociedade, tem que promover interdisciplinaridade, a relação com os alunos, a aprendizagem dos estudantes, dos professores, nesse processo também é importante, da comunidade que interage também. Então, destacando que isso é importante, né? Houve uma qualificação da extensão e dentro desses termos, e se alguém se interessar, pode pegar, tá, é fácil de acessar na internet, a Política Nacional de Extensão, onde esses elementos todos estão lá bem desenvolvidos, estabelecidos lá. Tá, então, certo. É isso. Acho que a extensão é um caminho profícuo, importante, fundamental da universidade, porque ela não só, mas ela é esse canal de relação fundamental com a sociedade, de articulação com a sociedade. E na pesquisa, professor? Então, a FAAC, nós temos números, né, que atestam isso, que ela cresceu muito na pesquisa, né? Então, nós podemos dizer hoje que a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação é uma faculdade que produz pesquisa de qualidade, né? Nós temos uma produção expressiva, né, em publicações internacionais, publicações nacionais. Nós temos programas de pós-graduação que são bem avaliados e qualificados na área de arquitetura, na área de comunicação, na área de design. Então, são programas de ponta no país, muito procurados aqui na unidade. E a pesquisa, eu repito, a FAAC é uma unidade de pesquisa hoje, né? É o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Quem conhece a universidade sabe que nós temos o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o ensino é a nossa obrigação mesmo, né? Todos temos a formação dos alunos, né? De arquitetos, de relações públicas, de jornalistas, de radialistas, de design, né? Formamos profissionais, né? Então, temos o ensino, temos a extensão, que comentamos há pouco, e temos a pesquisa, que é fundamental para caracterizar o que é universidade. E nós crescemos muito nessa área da pesquisa, que pode ser verificada. Nós temos lá no site também da FAAC os grupos de pesquisa e o que nós produzimos em cada uma dessas áreas. Tá, certo, professor. A qualidade de ensino, será contratado mais professores? Haverá algumas mudanças? Como tá? Porque pela própria crise da universidade faz com que a unidade seja um pouco prejudicada nesse aspecto também, eu né, comentei professor? há pouco, é verdade, você tem toda a razão, Wagner. Com a crise financeira, né, então a baixa da arrecadação do ICMS, ocorreu a suspensão da contratação de professores. Isso tem um efeito muito complicado para a unidade, né? Sobretudo, não somente, né, atinge a pesquisa, atinge a extensão, sobretudo no ensino. Se a gente pensar que professores que aposentam, né, para dar exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo, né, então quem aposenta não é reposto o professor ali naquela área que ele é especialista, né? E nós funcionamos com professores substitutos que sempre colaboram de forma significativa e importante para a unidade, mas que não é contratado para desempenhar um conjunto de funções, né? Ensino, pesquisa, extensão, eles ficam restritos à questão do ensino, né? Então há um prejuízo nessa suspensão de contratações, né? Quando nós agora já discutimos os próximos anos, né? Nós temos também pela frente eleições para reitor, né? Na Unesp, temos colocado uma pauta para os reitores, e uma delas, a primeira inclusive, é que seja feita uma retomada da contratação dos professores dentro de um planejamento dessas contratações, né? Então é fundamental que se contrate professores e que eles desenvolvam pesquisa, se envolvam com extensão e atuem no ensino, que é a razão de ser, né, da universidade, né? Os estudantes, daí
importância também da permanência estudantil, né? São a razão de ser da FAAC, da Unesp, né? Então é formar quadros, mas essa formação se dá no ensino. Nós formamos no ensino que se relacionam com a pesquisa e ao mesmo tempo eles já no ensino são levados também, não todos obviamente, a desenvolverem pesquisas e atuarem na extensão. Então veja esse tripé que forma a vida universitária é fundamental, né? Precisamos do ensino, precisamos da pesquisa, precisamos da extensão, né? São indissociáveis, um se desdobra no outro, mas sem dúvida o ensino deve ser garantido, o ensino de qualidade. E a volta da contratação dos professores é imprescindível nesse contexto. Tá certo. Professor, a FAAC também, como as outras unidades, dá um suporte para os alunos carentes que chegam até a instituição, né? Fala um pouco sobre esse processo. Na verdade, assim, você tem a Unesp, né, como a estrutura da Coordenadoria de Permanência Estudantil, que é ligada à reitoria, e essa coordenadoria ela tem algumas ações, né, várias ações, para possibilitar que aqueles alunos que têm vulnerabilidade socioeconômica, né, possam estudar. Quer dizer, aqueles que não teriam condições, e sobretudo se pensar na Unesp, que é uma universidade espalhada por 24 cidades, né? E pensando em Bauru, né? Você tem muitos alunos que são oriundos de outras cidades, né? De São Paulo e outras cidades, que vêm para cá, então tem pagar aluguel, né? Alimentação, enfim, tem que se manter aqui. Muitos deles não têm condições, e aí eles passam por um processo, né? Se inscreve dentro do processo, entrevista com assistente social, tem todo o processo, regras lá, seguindo uma política nacional de inclusão. Também qualquer aluno que pleiteia algum tipo de permanência estudantil, né, tem que ter a família uma renda per capita de um salário mínimo e meio. E a ideia da permanência estudantil, né, é que os alunos que tenham a vulnerabilidade socioeconômica sejam beneficiados com algum tipo de auxílio, né? Ou uma bolsa, ou um auxílio aluguel, ou algum outro tipo de auxílio dentro daqueles previstos, né, pela Coordenadoria de Permanência Estudantil. E a FAAC faz esse processo, assim como as outras unidades da Unesp, e tem aumentado a demanda da permanência. Isso eu acho que é uma coisa interessante de se destacar, né? A Unesp, das 3 universidades públicas, é a que adotou, né, que aprovou o que nós chamamos de sistema de reserva de vagas, né, que é um trabalho de inclusão que a universidade faz, né, da escola pública e dos PPIs, né, então preto, pardo e índio, e a escola pública, né, e a relação entre os dois, né, só pode entrar aluno que seja da escola pública, oriundo da escola pública, e aí tem uma reserva de vagas também para a PPI. Nós chegamos já a 35%, chegaremos até 50% de reserva de vagas para esse contingente aí, né, previsto lá no sistema de reserva de vagas. Então isso aumentou também a demanda pela permanência estudantil, né? Nós temos esses dados aqui, no caso da FAAC aumentou. Então é fundamental que a universidade tenha em vista que é necessário para que os alunos que chegam aqui possam continuar estudando, que eles recebam algum tipo de auxílio, esses que têm comprovadamente vulnerabilidade socioeconômica, né? Claro que os auxílios são analisados pela assistente social também, mas tem um conjunto, né? Desde para morar, né? O auxílio aluguel ou moradia estudantil que nós temos, o RU também é permanência estudantil, né? Então, que tenha, e até que aumente mais as quantidades de refeições oferecidas no RU, bolsas que possibilitem que eles possam morar na cidade, se desloquem para cá, consigam se manter na cidade. Então a ideia da permanência é fundamental, né? Não podemos considerar que para estudar, muitos dos alunos, não todos obviamente, precisam desse auxílio, dessa, né, política de permanência estudantil, né? Tá certo. Interação Comunitária está batendo um papo com o professor Marcelo Carbone Carneiro, futuro gestor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. A partir do dia 29 de novembro, estará assumindo aí a responsabilidade em poder administrar a FAAC até no ano 2020.
Professor, para finalizar essa entrevista, qual será o maior desafio para o senhor até 2020 dentro da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação, para a gente finalizar essa entrevista? Olha, Wagner, temos muitos desafios, na verdade, né? Temos desafios na área de infraestrutura, temos um desafio, como eu frisei ao longo da entrevista, de intensificar essa relação com a cidade, né? E aí a extensão tem um papel importante. Temos o desafio de conseguir um trabalho da permanência estudantil, que os alunos consigam continuar os estudos e que não desistam, né? Não tenhamos uma evasão em função da impossibilidade deles de se manterem na cidade. Temos desafios na área de ensino, na pós-graduação, na graduação, fortalecimento da graduação, fortalecimento dos nossos programas de mestrado e doutorado existentes, e temos desafios na gestão, né? Uma gestão que visa um planejamento, visa buscar parcerias, criatividade, transparência e um diálogo com a comunidade local e com a comunidade externa, né? E eu espero que a comunidade, que os ouvintes possam ver na Unesp e na FAAC um lugar de produção de conhecimento, de cultura, né? Quando tivermos eventos aqui culturais que possam vir à universidade, que participem das nossas atividades e possam se sentir bem aqui dentro da Unesp. Tá certo, Interação Comunitária acabou de bater um papo com o professor Marcelo Carbono Carneiro, como já foi dito. Suas considerações finais, professor. Eu agradeço, Wagner, a oportunidade, e os ouvintes também puderam, né, ao longo da entrevista, também saber um pouco, né, das nossas ideias, que estão também no site da FAAC, né? Se vocês procurarem, tem lá todas as nossas metas, as nossas ações propostas para os próximos 4 anos, né? Então agradeço a oportunidade e parabenizo aí pelo seu trabalho aí junto à Interação Comunitária. Tá certo, lembrando a nossa comunidade que você pode acessar o site da faac.unesp.br, como o professor já acabou de dizer, estão lá todas as informações que você precisa. Interação Comunitária vai ficando por aqui, aguardo você no próximo programa. A Unesp FM apresentou Interação Comunitária. Jornalista responsável Cleide Portes, apresentação Wagner Silvestre.